para ministrar na tua palavra. Não somente os nossos irmãos que estão aqui, mas todos os nossos irmãos que ainda vão receber através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos à casa do Papai do Céu. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos aqui no capítulo 1, quero fazer uma introdução, porque aqui Cornélio é conhecido no mundo teológico como o primeiro gentio a ser convertido, a aceitar Jesus. Isso é muito importante, porque nós sabemos que esse livro é um livro histórico. Então, o autor Lucas, ele quer enfatizar que é muito importante a conversão desse homem. Por quê? Porque é cumprimento de profecia. Das promessas que Deus fez para Abraão, quando ele tirou ele lá de Ur dos Caldeus, atual Iraque hoje, Deus fez uma promessa para ele, que não somente os descendentes dele, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo Deus de Abraão. Então, quando Cornélio se converte, que ele quer conhecer a Deus no profundo, porque ele é um admirador das coisas de Deus. Sabe aquela pessoa que ela não é crente, mas ela tem um coração muito voluntário, ajuda muitas pessoas necessitadas, tem um coração grande e gosta das coisas de Deus, mas ela não é crente. Assim era a vida desse homem. Esse homem aqui era um centurião, tinha soldados a seu dispor, a seu serviço. Ele tomava conta de 60 a 80 soldados sobre a ordem dele. Então ele morava ali em Cesareia. Cesareia foi, para quem não sabe, uma grande cidade ali perto de Jope, onde Pedro estava, e que Herodes que reconstruiu para homenagear César Augusto, o imperador. Então Herodes, para quem não sabe, foi um grande construtor de obras, ele fez muitas obras grandes que até hoje, se você for estudar Cesareia, você vai ver os feitos de Herodes, os palácios que ele construiu para César. Ali em Cesareia, como fica uma região assim que tem praias, no litoral, era uma região assim onde os imperadores iam descansar e desfrutar daquele paraíso. Hoje a gente vê as ruínas, se você quiser pesquisar nas redes sociais. Então esse homem, ele tinha um trabalho muito sério, mas ele tinha esse desejo de conhecer o Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, porque o prosélito é diferente do gentio. O prosélito era aquele que se converteu ao judaísmo e praticava até algumas coisas do mundo judaico. Mas o gentio não, é aquele que realmente, como a igreja estava pregando a palavra, o evangelho estava se expandindo às fronteiras de Jerusalém. Então era importante isso. Buscar esse novo entendimento, porque para um judeu era muito difícil ele sair ali do que ele foi ensinado, das tradições, de estudar aquelas cerimônias, de tudo aquilo que a gente já estudou em outros livros. Era muito difícil para ele bater um papo com um gentio, estar perto de um gentio. Para você ver da dificuldade até no ministério de Jesus, nós pregamos aqui domingo sobre a mulher cananeia, que ela era de Tiro e Sidom. E quando ela soube que Jesus estava lá, ela foi em encontro dele. Mas não era o momento de Jesus pregar para os gentios. Mas como foi um caso especial, ele foi lá e expulsou os demônios da filha dela. Através da fé dela, da atitude de coragem. Naquele tempo existiam muitos preconceitos, foi quebra de paradigma. Esse homem também é um encontro de quem? De um judeu que conhece as tradições, que foi ensinado por Jesus, que é Pedro, e com um romano que vai julgar o povo de Deus, que muitas vezes maltratava o povo de Deus. Então para Pedro era muito difícil, por isso que muitas das vezes o apóstolo Paulo ali teve alguns embates com ele, algumas conversas com eles, até não muito desagradável por causa disso, porque era muito difícil um judeu querer pregar com os gentios, estar no meio dos gentios, porque os gentios comiam de tudo, e o judeu ele é muito separado. Ele não come qualquer coisa, ele não come camarão, ele não come carne de porco, ele não come muitas coisas, ele não come. Até hoje é assim, os judeus tradicionais. Então, é muito interessante isso aqui, essa palavra, querida. A gente vai ver que paradigmas vão ser quebrados, que Jesus veio para todas as nações,
que Jesus veio para todos os povos, que Jesus veio para todo aquele que abre o seu coração e conhecer Ele. Olha o que o texto diz, versículo 1: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, do regimento militar, conhecido como italiano. Ele era romano e italiano. A gente sabe que até hoje está ali em Roma, né? As ruínas do grande Império Romano, as catatumbas do grande Império Romano, está tudo lá na Europa, querido. Então está aí na história, para que nenhuma pessoa venha duvidar da obra do Senhor, da obra dos missionários, dos apóstolos nessa terra. Então, um homem que fazia parte do regimento militar, de grande posição, mas que era muito caridoso, ajudava muitas pessoas. Olha aqui de versículo 2: esse homem era piedoso e temente a Deus. Aquela pessoa que ainda não se converteu, mas tem um temor de Deus. Aleluia. Até mais que crente. Tem muitas pessoas que não são evangélicas, mas que têm um coração grande, que ajudam muita gente. Elas não são salvas, mas elas têm um coração especial. Isso se chama no mundo teológico de graça comum. A graça especial é quando você se converte e quer ser batizado e morrer para o mundo, mostrar a sua fé, que você acredita que Jesus é o Messias. É que domingo nós vamos fazer ali naquele lugar. Então este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Ele não conhecia, não tinha um conhecimento profundo das Escrituras, mas ali no seu íntimo com Deus, ele clamava. Ele gostava das coisas do Senhor. Ele sabia que o Deus de Israel, que o Deus dos judeus, era um Deus forte, era um Deus poderoso, porque ele via as obras ali. E aquilo foi um trabalhar já de Deus no coração dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quanto mais tu abençoa as pessoas, quanto mais tu tem um coração puro, mais Deus recebe a tua oração. Olha o que vai dizer no capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão, de forma clara, querido. Isso é forte, viu? Viu um anjo de Deus, que se aproximando dele, chamou pelo nome Cornélio. Glória a Deus. Está na hora de trocar aqui a pilha do microfone para mim. Isso aqui é muito tremendo, querido. Porque se a gente sabe que no primeiro século existiam muitas manifestações, sim ou não, de cura, de milagres, de prodígio. A gente viu na aula passada a cura de Finéias, a ressurreição de Dorcas, e agora aqui uma grande transformação na vida desse homem, um soldado romano, um homem que queria realmente fazer as coisas certas diante de Deus. Aleluia. Então eu entendo que quanto mais tu busca Deus, tu se aproxima dele, mais ele vai enviar as coisas para te ajudar, ele vai fazer algo por ti, porque o teu coração está aberto a querer conhecer cada vez mais o Senhor. Aleluia. Olha, por volta de 3 horas da tarde, porque, para quem não sabe, no mundo judaico, a primeira oração é 9 horas da manhã, a segunda é meio-dia, e essa aqui é 3 horas da tarde, que é a hora nona. Ele está ali orando na casa dele, e Deus manda um anjo lá visitar ele. Aleluia. Já imaginou o que é isso? Tu vê um anjo? Você que não acredita em anjo, aqui está a grande prova que anjo existe. Que ele visitou Cornélio. Porque Cornélio tinha um coração voluntário, que ajudava muitas pessoas e queria conhecer o Senhor. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximando dele chamou pelo nome Cornélio. Se impactou ele. Como é que esse cara sabe meu nome? Como é que esse ser sabe meu nome? Deus sabe de tudo, querido. Aleluia. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus já sabe de tudo. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, porque ele ficou logo impactado, né?
A gente sabe que na antiga aliança, quando o anjo vinha visitar alguém, a pessoa ficava doente, ela ficava impactada, ficava com êxtase, às vezes a pessoa caía, parecia como um morto. Por isso que João cai como um morto ali no pé dos anjos, e Jesus vai lá, traz ele de volta, toca na mão dele e traz ele de volta ao Apocalipse. E aqui também Cornélio vai sentir, olha, estarrecido no versículo 4, e com os olhos fitos no anjo indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmola aos necessitados. Veja por que Deus mandou o anjo ao encontro dele. Olha porque tuas orações. Você lembra de Daniel também, quando ele começou a orar, e a oração não queria passar do teto, porque havia no mundo espiritual uma guerra muito grande? Mas Jesus já tinha ouvido a oração dele. E aqui então, por exemplo, isso aqui é tremendo, porque ele é um gentil, querido. Ele não é crente, mas ele buscava Deus. E por causa daquele desejo, daquele coração puro, limpo diante de Deus, Deus manda um anjo lá, um sobrenatural na casa dele, visitar ele. E para confirmar tudo aquilo que ele orava e pedia a Deus: olha, tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Aleluia. O incenso dele atravessou, a bondade, o coração dele atravessou. E quando atravessa, chega lá nas narinas de Deus, ele manda um anjo, um mensageiro, e atrás de te abençoar. Aleluia. Todas as bênçãos que chegam para nós aqui na terra, é um mensageiro de Deus que já foi na frente. Eu tenho um cheque para ser assinado. Na hora que Deus dá ordem lá do céu, o cheque vai ser assinado no mundo espiritual e o cara vai me visitar lá em casa. Eu só estou esperando ele chegar lá. Entendeu? É assim que funciona o mundo espiritual. Por isso que nós temos que orar e se aproximar mais de Deus. As tuas orações e esmola aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Lá nas narinas de Deus, Ele recebe as nossas orações. Isso, para quem não sabe, eu vou confirmar aqui no livro de Hebreus. Isso aqui é muito forte, querido. A gente vai apreciando versículo por versículo. Quero te mostrar aqui em Hebreus 1. Se alguém encontrar primeiro que eu. Hebreus 1. Leia Hebreus 1, quem encontrar primeiro que eu. Está aqui, Hebreus. Versículo 1 diz assim. Pode ler. Jesus Cristo, a perfeita representação. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Deus que escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não, vou ler aqui agora onde eu quero chegar. Porquanto dos anjos de Deus, alguma vez tu és meu filho, hoje te gerei. Em vez disso, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu quero chegar, o versículo 7. Havendo Deus desde a antiguidade falado de muitas maneiras, isso aqui é sobre Jesus. Bora ver se é o 10. Tu és o princípio, você deve ser, mas tu, pero não, como um manto. Aqui, o versículo 14. A função do anjo, quando ele estava orando. Aí, muito tempo ele já vinha fazendo esse trabalho, orando ali, 3 horas da tarde, uma intimidade com Deus. E Deus manda o anjo ir atrás dele. Não são todos os anjos, a função dos anjos. Espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herderão a salvação. Voltando aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, é tudo ao vivo, querido. Você que está em casa, quiser acompanhar aqui com a gente, voltando aqui para o livro de Atos, capítulo 10. Então as orações deles, esmolas, foi como uma oferta memorial na presença de Deus. E o versículo 5 diz assim: agora envia alguns homens a Jope, o anjo falando com ele,
Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo nome de Pedro. Ele está hospedado com outro Simão, com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Versículo 7. Assim que o anjo que lhe falava retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, pessoas que trabalhavam com ele, dentre todos o que estava a seu serviço. Versículo 8. Compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, e os enviou a Jope. Aleluia. E ele vai enviar justamente a Pedro, meu irmão. Justamente porque Pedro é muito crítico em querer pregar para um não judeu. Até porque a ordem era primeiro pregar para a casa de Israel, para todos os judeus da província de Roma. Aleluia. E só depois sim se chegar ao gentio. Mas como esse homem tinha o coração aberto, Deus logo vai lá e resolve o problema dele. Assim como ele resolveu a mulher cananeia. Isso é muito interessante. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Deus dá a revelação através do anjo para Cornélio. E Pedro já está lá em Jope. Isso aqui é muito tremendo. Veja como é que Deus faz. As coisas de Deus já tudo na direção dele, tudo vai dando certo. Quando está tudo na direção, vai tudo dando certo. As coisas vão tudo caminhando para o rumo certo. Pedro está orando e o Senhor também vai revelar a ele lá. Olha, já revelei aqui para Cornélio. E as pessoas vão chegar aí contigo e tu recebe e vem para cá fazer a obra. E Pedro não está nem sabendo o que é, depois que vai cair a ficha dele. Vamos ler, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio um estado completo de êxtase. Ele está orando e de repente veio um êxtase sobre ele, sobrenatural sobre ele, justamente o que Deus já tinha feito lá na casa de Cornélio, agora vai tentar mostrar para Pedro. É tudo no sobrenatural aqui, é só para quem tem fé. Então viu o céu aberto, olha, outra visão. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol, né? Um lençol assim, ele está orando e o lençol assim vem na frente dele do céu, abre e mostra vários animais para ele. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra. Isso é loucura isso aqui, amarrado pelas 4 pontas. Versículo 12. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Pedro, porém, replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura, porque os judeus não tocavam qualquer coisa. Aleluia. Deus dá a revelação para ele já para preparar o coração dele para qual missão ele vai enfrentar lá na frente. Contudo, no versículo 15, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Versículo 16, este diálogo ocorreu 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu, no sobrenatural. Aqui é só sobrenatural, só loucura. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Já estão se aproximando de Pedro para desenrolar o mistério. Então, chamando, indagaram-se se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Versículo 19. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito Santo lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Que coisa tremenda. 21.
Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou um homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então, no versículo 22, os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que possa ouvir o que tens a dizer. E no versículo 23, diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou e partiu com eles. Também alguns irmãos do que haviam em Jope seguiram em sua companhia. No 24, um dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio o esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados para aquele grande encontro. No 25, aconteceu que quando Pedro, caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Já começou a querer adorar Pedro, Cornélio, porque ele é um pagão, ele tem muita coisa dentro do Império Romano, porque quando o imperador passava, tinha que bater continência para o imperador e para a imagem do imperador, e para todo o panteão grego-romano, que tinha que se ajoelhar e adorar. Ele já queria adorar Pedro. Pedro, calma, que aqui é diferente o negócio. Pedro, entretanto, imediatamente fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Para que esse negócio de idolatria, Cornélio. Nós somos iguais perante Deus. Por causa do costume dele, não conhecia ainda os mistérios coisas de Deus. No 37, diz assim: então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunido muitas pessoas e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se com qualquer gentil. Olha que bem falou. Nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. 29. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção, pois agora, vos indago, por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava de jejum orando em minha casa, por volta desta hora, 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, um anjo. Que visão tremenda, né, queridos? E ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração, lembrou-se de tua ajuda aos povos. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sendo agora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou a nos dizer, a pregar para a gente, porque a gente quer conhecer a verdade. Diante disso, no versículo 34, Pedro começou a compartilhar: agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. 35. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que teme e pratica a justiça. Aleluia. Tanto faz ser crente ou não crente, Deus abençoa de qualquer jeito. Por isso que a graça é a graça. O ser humano vive debaixo da graça de Deus, querido. Tanto o ímpio como o crente. A única diferença é que a graça do crente é especial porque ele é convertido, ele é salvo. Mas aqui Cornélio quer entregar sua vida para Deus. Ele quer ser um crente especial. Ele quer a plenitude da graça, é quando tu é salvo. Glória a Deus. Isso é forte, né? No 36 diz assim: esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. 37. Essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia,
e depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Versículo 40. Deus, entretanto, o ressuscitou no terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto por toda a população, mas por testemunhas previamente escolhera para esse propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Pedro já aqui contando um testemunho. No versículo 42. E foi ele mesmo que nos mandou pregar todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 43. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda anunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, sobre a casa de Cornélio, sobre todo mundo que estava no culto naquele dia. Versículo 46. Porquanto os ouviram se expressando em línguas estranhas, exaltando a Deus diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias. E aqui se encerra a história de Paulo. Vamos ficar de pé até aqui, queridos. Vamos orar por essa palavra. Maravilhoso e eterno Deus, queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, a importância da nossa casa, da nossa família, te servir, Senhor Jesus. Nós sabemos que a família de hoje, todas as famílias que te servem, elas são hoje no mundo que vivemos, nesse sistema que está aí, que é do maligno, daqueles que não conhecem a tua palavra. Hoje a família, Senhor, para muitas pessoas, as famílias que te servem não é mais nada, meu Pai. As pessoas hoje não consideram mais a família tradicional, a família conservadora. Hoje a família conservadora está sendo bombardeada no Brasil. Mas nós estamos aqui, Senhor, para te dizer, meu Pai, a importância da nossa casa, da nossa família te servir. E nós temos que ter o mesmo pensamento que esse gentio que nos dá um grande exemplo, de ter a nossa família, Senhor, te servindo nessa terra. Porque não tem coisa melhor, Senhor. E o inimigo nunca vai destruir a igreja. O inimigo nunca vai conseguir destruir a família do Brasil, nem a família do mundo daqueles que te servem, Senhor. O Império Romano não destruiu, Senhor. Nabucodonosor não destruiu. Hitler não destruiu. Napoleão não destruiu. Ninguém vai destruir aquilo que tu, Senhor, que tu, Senhor, declarou nessa terra. A família padrão. A família padrão, Senhor. A família conservadora daqueles que te temem e daqueles que te conhecem, meu Pai. E que tu venha ter misericórdia daqueles que não te conhecem, daqueles que não entendem, Senhor, que a família, a tradicional, a família do pai, a figura do pai, a figura da mãe, é a família bíblica, Senhor. É a família que tu instituiu nesse planeta Terra, que o sistema quer destruir através, Senhor, de ataques que nós estamos vendo no Brasil e no mundo. Que tu venha proteger a nossa casa e que possamos ser como Josué, meu Pai. Que possamos ser como Josué, que decidiu, Senhor, que ele e a família dele ia te servir. E nós estamos aqui declarando, Senhor, para todas as pessoas, que a nossa casa
Todos nós serviremos ao Senhor Jesus. Que tu venha guardar, Senhor, todas as famílias do Brasil, até mesmo, meu Pai, aqueles que nos criticam porque não conhecem a verdade. Porque o dia, meu Pai, que eles conhecerem a verdade, o dia que eles entenderem os teus mistérios, assim como esse homem, meu Pai, que era um gentil, um soldado romano. Roma maltratava os judeus. Roma, Senhor, prendia os judeus. Os povos, Senhor, subjugavam. Mas a tua igreja verdadeira venceu, meu Pai. O cristianismo cresceu no mundo e continua crescendo. Há um grande avivamento agora na África. As pessoas, milhares de pessoas se convertendo, meu Pai. Famílias se convertendo porque está se aproximando, Senhor, a vinda, Senhor, a vinda do grande rei sobre essa terra, meu Pai. Que tu venha nos guardar e nos proteger, meu Pai, de todo o mal que virá sobre essa terra. A gente está vendo aí, Senhor, os rumores de guerra. Nós sabemos, meu Pai, que as guerras que estão vindo são rumores. Uma preparação, Senhor, para um novo sistema, uma nova ordem mundial, que é o governo do anticristo que está chegando aí, Senhor. Um governo de controle mundial. E nós temos que te agradecer. Que tu venha nos guardar, que tu venha nos proteger, meu Pai. Nos dá uma noite de paz, meu Pai. Nos dá uma noite e nos livra de todo mal, Senhor. E que tu venha guardar essas pessoas que estão por aí, Senhor. As pessoas que estão por aí, Senhor, nos blocos da vida, nos carnavais da vida, que não te conhecem, meu Pai, que não conhecem a tua palavra. Assim como um dia, Senhor, nós fomos alcançados pela tua graça, e que tu venha tirar, Senhor, milhares, milhões de pessoas também dessa situação, como um dia também tu me tirou, Senhor, porque eu também tocava nos trios elétricos da vida, eu também participava, Senhor, dessa festa mundana, porque eu não te conhecia. Mas eu falo como Jó, mas agora eu te conheço, Senhor. E a tua salvação está sobre a minha vida, está sobre a vida do teu povo que está aqui. Por isso nos leva em paz. Que domingo, Senhor, nós possamos estar ali unidos, preparar tudo, Senhor. Que possamos ter uma manhã de glória, um almoço abençoado ali em família. Prepara tudo, Senhor. Aqueles que vão estar ali conosco, para a glória do teu santo nome. É que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos nessa noite pelo sangue de Jesus. Amém? Está encerrado o culto. Agora a gente vai tomar um mingauzinho, parece que tem aí, não sei se é uma sopinha. Tomamos delícia, um mingau, um mingauzinho gostoso. Ô Jesus, obrigado, desejei hoje um mingauzinho. A gente vai tomar esse mingau aí. Pode ligar lá, minha irmã. Muito obrigado.